Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, e eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, encardinadas bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Rapaz, que me lembrou que na hora da televisão, a televisão falhou. Na hora da canção, a canção falhou. Eu tive vontade de rir, procurei usar, mas não foi engraçado.
Agora, eu me lembro porque já foi planejado para eu botar no festival. Me lembro que eu disse ao Zé Agripino de Paula, eu vou botar uma música com guitarra elétrica, não sei o quê. Ele riu assim, achou legal, porque, bom, ele era uma pessoa mais rock and roll, assim, ele gostava de uma... E também mais, sei lá, mais urbano, e a gente estava com interesse por esses assuntos, esses temas, né, urbanos e pela eletrificação do som como um acontecimento que a gente queria comentar nas canções e na apresentação das canções. E eu me lembro que eu anunciei a depois ele ouviu a música, também não teve não causou grande impressão. Mas assim, para o público em geral, logo de cara causou grande impressão. Eu me lembro que o Blota Júnior me anunciou, antes dele me anunciar, ele deveria me anunciar, ele anunciou a canção, entraram os Beat Boys, a plateia vaiou, ele e a mulher dele que anunciava, né, a Sônia, né? Então, antes deles dizerem, de um deles que deveria dizer o meu nome, eu entrei assim, com cara de raiva, porque estavam vaiando os Beat Boys. Contra o vento, sem lenço, sem documento. Eu não acordei, porque eu não tinha conseguido dormir ainda. E os caras tocaram a campainha, o dia estava nascendo. E o Dedé estava dormindo. E aí a empregada veio falar que tinha uns senhores querendo falar. E eu, logo no primeiro momento, não atinei com a possibilidade, não entendi. E depois, quando eu fui para a sala para abrir, eles já estavam, acho que dentro da sala, já entrando, enfim. Eu não vi o momento, eu não abri a porta para eles. Acho que a empregada foi ver quem era, eles já foram entrando. Eram no máximo 3 homens. Eram homens paisanos, eles não estavam com farda nenhuma. E não eram militares, eles eram da Polícia Federal, do Rio. É curioso que a gente foi preso em São Paulo e levado para o Rio, mas foi preso pelo primeiro exército numa área que deveria ser do segundo exército. E isso até eu vi alguma vez lá, depois de preso, uma discussão entre eles por causa disso. Mas enfim, e o que eu me lembro de mais estranho assim é que eu fiquei com a impressão que não se modificou de todo, de que eu tinha efetuado a prisão de Gil, né? Porque o Gil tinha ficado para dormir lá em casa e em outro cômodo, e eu não me lembrava, ou não, quando... mas era um apartamento, você se lembra do apartamento na São Luís, né? Na esquina da São Luís com a Ipiranga. E eu adorava aquele apartamento. O 2002, né? 2002.
Era muito grande. E então o Gil tinha ficado ali e então eu fui avisar ele, porque os policiais, esses da Polícia Federal, me disseram que iriam em seguida pegar o Gil. Então eu disse para o Gil que fosse para a casa dele, que era perto, que saísse pela outra porta, porque isso era possível. Eu não me lembro direito como era, mas foi exatamente o que se passou. Eu comento às vezes com o Gil, com a Dedé e tudo. Não é uma lembrança fantasiosa, não. Aconteceu isso mesmo. Eu disse para o Gil ir para o apartamento dele, porque a polícia ia lá chamar ele. Mas até então eu estava crente ainda no que ele estava me dizendo, que eu iria ser levado... Pensei que ia a um lugar aqui em São Paulo para prestar um depoimento, como estou fazendo agora aqui com você. Mas não foi nada disso. Aí mandei o Gil para a casa dele para esperar a prisão. O Gil foi, entrou em casa. E eu cheguei na caminhonete com os policiais, eles subiram, eu fiquei esperando. Eles desceram com o Gil. Agora, eu não sei por que eu disse para ele, eu achei que ficava mais, eles queriam um depoimento, que pegasse cada um em sua casa, eu achei que ficava uma coisa mais organizada, porque eu não sei, para eles não sei, eu achei que eles iam respeitar mais, cada um em sua casa. E eu podia dizer para o Gil, se manda, mas não me ocorreu isso. Mesmo porque eu teria medo de ficar sozinho sem o Gil, eu queria que ele fosse comigo. Mas não pensei que a gente fosse ficar preso, nem mais do que um dia, e muito menos que a gente fosse para o Rio de Janeiro. Mas antes de sair, o cara mandou eu pegar uma escova de dente. Aí eu percebi que aquilo não ia ser um interrogatório. Ele falou, não, você pode dormir lá uma noite, no máximo. E aí pegaram a estrada para o Rio. Aí eu dormi na caminhonete. Depois, até dormi muito durante a prisão. Foi o período da minha vida, o único período da minha vida que eu dormia muito. Eu acho que isso é um sintoma de depressão, talvez, que eu fiquei ali naquela situação de estar preso. Não sei, eu tinha um sono que eu não tenho nunca. No dia que eu fui solto, acabou o sono. Eu não conseguia chorar quando estava preso, não. Eu fiquei muito assim, foi muito estranho, era uma sensação muito estranha. Muito estranha. Uma coisa que marca bem o sentimento disso foi no dia que, depois que a gente já estava meio solto em Salvador, eu conversando com o Rogério Duarte, comentando sobre a prisão, e ele tinha sido preso antes. E ele me disse para mim, quem é preso para sempre. Não adianta soltar mais aqui. O sentimento que eu tinha quando estava preso, quando o Rogério me disse isso, eu tive a impressão de que ele foi a única pessoa que entendeu o sentimento que eu tinha tido enquanto estava na prisão. Que era uma coisa definitiva, era como se fosse assim, uma coisa que você... Talvez seja uma mera fragilidade pequeno-burguesa, né? Você... tem o seu cotidiano numa família de classe média, os amigos, sai, anda, volta. Você não espera que um dia você vai ser preso, né? Nunca cometeu crime nenhum. Né? Você vai preso, né? É um negócio muito, muito, muito estranho. E eu pensei que eu tinha ficado maluco, eu não sabia quanto tempo, porque eu fiquei numa solitária. Eu dormia e acordava, não sabia. Era muito estranho. Eles botavam a comida assim por um negócio que... Uma mini porta na porta que empurrava assim, eu não via ninguém. E estava incomunicável. Até que um dia eles me levaram para tomar sol, mas com um garoto com uma metralhadora andando atrás de mim. Me lembro que o Enio da Silveira veio falar comigo e o garoto depois falou assim, olha, não fala não, porque você não vai querer que eu atire em você. Mas assim, pode falar nem comigo, não fala nada. Mas eu troquei umas rápidas palavras com o Enio, muito rápidas, que estava com outra metralhadora atrás das costas dele também. Mas ele tinha mais regalia, tinha ficado lá em cima, não sei onde, não estava numa solitária horrível. E me mandou uns livros. Enfim, Kafka. Quer dizer, não foi Kafka que ele me mandou, não. Você que disse aí Kafka, ele me mandou Camus. Ele me mandou O Estrangeiro de Camus e Rosemary's Baby. São dois livros terríveis para ler ali.
Uma coisa, eu li os dois, porque eu não tinha o que fazer ali dentro. E no estrangeiro, o Camus descrevendo o personagem preso, lendo diversas vezes um pedaço de jornal, né? Aquilo, e eu lendo aquilo. Terrível. Ah, lonely London, London's lovely so. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. Londres. Londres está meio viva ainda lá, né? Como sempre. Londres para mim. Não, isso tudo foi um conjunto depressivo, né? A prisão com as duas fases de prisão, mesmo que durou 2 meses depois do que eles mesmos chamavam lá no exército de confinamento, que era eu estar preso na cidade do Salvador, tendo que me apresentar todos os dias a um coronel da Polícia Federal. E que isso durou 4 meses, e depois o exílio. Então, tudo isso, até o final do primeiro ano em Londres, é como se fosse um período assim onde eu sentia uma sensação de depressão, assim. Eu falava, ria, compunha, conversava com as pessoas, mas eu me sentia muito mal. Depois do primeiro ano em Londres, na verdade, depois da primeira vez que eu vim ao Brasil, eu melhorei um pouco, apesar de ter sido terrível a vinda ao Brasil. Não foi no show do João. Não foi do programa do João, não. Não foi daquela vez que vocês me chamaram, não. Foi quando meus pais fizeram 40 anos de casados, a Bethânia conseguiu, com alguém que conhecia alguém no exército, e que ela conseguiu falar com alguma autoridade para pedir uma permissão especial para eu vir para a festa de aniversário de casamento dos meus pais. Então eu vim. E foi horrível, porque na hora que eu cheguei no aeroporto, deixaram a Dedé passar e da porta do avião mesmo me levaram num Fusca para um interrogatório que durou 6 horas. E aí não era, eles estavam à paisana, mas eram militares, não era a Polícia Federal, e era num apartamento na Avenida Presidente Vargas, no Rio. E ficaram me ameaçando e também dizendo, denunciando colegas músicos que seriam colaboradores deles, ou não só para efeito de propaganda, como também para efeito de denúncias e coisas assim, o que era uma forma de tortura psicológica também para mim, porque além do que eles ficavam, queriam que eu fizesse uma música para a Transamazônica, senão eu não sairia dali, diziam assim. Mas eu pedi a Deus que eles estivessem blefando, e eu acho que sim, porque eu apresentei argumentos que eles terminaram aceitando, que eram argumentos que eu só ia passar, que eu estava mal, que eu ia passar poucos dias, e que era limitado, e que eu não podia fazer uma música, e que eu ia voltar para Londres, e que não dava para fazer uma música assim, que eu não podia me comprometer com isso, que depois de Londres eu procuraria dizer alguma coisa sobre isso, enfim, querendo me desvencilhar daquilo para não ficar ali, para não ficar preso de novo, porque a impressão que eu tive é que eu não ia mais sair. Eles diziam que eu não ia. Você pensou que tinha voltado, hein? Pensou, disse assim, quer rever sua mulher? Ele disse assim, poxa, mas eu fiquei arrasado de novo, fiquei muito mal. Mas aí, depois de 6 horas, eles me deixaram. Eu fui para casa de Bethânia, cheguei lá, estava o Glauber e o Luiz Carlos Maciel, com a Bethânia e a Dedé. E todos muito nervosos, porque a Dedé tinha chegado do aeroporto e eles ficaram 6 horas me esperando lá. Eu me lembro que as primeiras pessoas conhecidas que eu vi na rua, no Brasil, de dentro de uma caminhonete que me trouxe do aeroporto, foram os meninos do MPB4. Eu fiquei com os olhos cheios d'água. Eu fui me lembrar do negócio do MPB4, me lembrei da hora que eu tive vontade de chorar de novo. Fiquei estranho. Foi porque eu me lembrei muito, a gente vai contando, eu já contei várias coisas, várias vezes essa história de prisão,
para amigos e ultimamente até publicamente. Outro dia contei na televisão, contei para jornal, mas tem sempre uns detalhes, né? Quando vem a imagem assim, mas não deu vontade de chorar porque eu fiquei triste ou mal, não, foi porque eu fiquei assim, como é que se diz? Me lembrei que eu tive a vontade de chorar que eu tive no dia foi boa, eu tive andando no Jardim de Alá ou no canal do Leblon, acho que no Jardim de Alá, porque acho que no canal do Leblon, não sei, porque eles passaram do lugar onde a Bethânia morava, tiveram que voltar e entraram num daqueles lugares que tem um canal, eu me lembro da imagem deles passando perto do canal. Acho que no canal do Leblon. Eles não me viram. É por isso que... Isso é estranho. Vamos sair um pouquinho dessa cena porque é muito boa demais. Eu queria dizer, mas se eu ficar falando, eu fico emocionado, fico atrapalhando. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra quê. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza o que foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer.
quem jamais a esquece não pode reconhecer. A política, quer dizer, eu comecei a me envolver com a atividade política na faculdade, né? Porque eu saí de uma escola de padre, um colégio de padre, para a FAO, onde nesse Grêmio onde dizia que eu bebia e tocava violão e tal, também aconteciam reuniões e eu via aquilo, acompanhava um pouco. Eu nunca fui um militante político nessa época, mas de qualquer forma, quer dizer, essas músicas que a gente cantava quando a gente largou a bossa nova para cantar as músicas de opinião e tal, havia essa. Eu era um estudante de esquerda, né? Havia dois grupos na época, o grupo mais ligado à AP, que era o pessoal mais da esquerda católica, né? E havia o pessoal mais ligado ao PC, ao Partido Comunista. E eu flutuava assim um pouco ali entre aqueles dois grupos, sem nunca ter tido uma atuação mais séria. Isso tudo foi podado pelo golpe de 64, né? Quer dizer, aí fecharam o Grêmio e criou-se um clima policialesco lá dentro e tal. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. A universidade vai ser transformada nisso que ela é hoje. Os estudantes, para que se calassem, tiveram não só que ver as suas universidades invadidas, tiveram não só que serem presos, tiveram que dar seu sangue. Sangue derramado porque defendiam o quê? A educação, a liberdade, a justiça. Eu fui para a Itália em dia 2 de janeiro de 69. Não, aconteceu o seguinte, quer dizer, eu não tinha uma participação na vida política do país, não tinha. Eu fui detido em dezembro, um pouco depois do AI-5, criou-se um clima de terror, todo mundo um pouco, as pessoas um pouco se escondendo e tal, e eu não via muito motivo para me esconder de nada, né? Mas um dia de manhã cedo, eles me tiraram da cama, né? O pessoal foi lá, entrou no meu prédio, subiu, o zelador lá atrás, ele veio me acordar com os sujeitos assim, a porta entreaberta e o zelador do prédio atrás, o seu Jacinto. E me levaram para o DOPS, aqui na Praça 15, no Rio. Fiquei lá um tempo esperando e depois me tiraram de lá e me levaram para o 1º Exército. E eu passei o dia inteiro lá. Tinha um general chamado Assunção, que era meio barra pesada, entende? Porque ele fazia ameaças e tal, daí dizia que eu ia ficar lá e tal. E no fim de toda a conversa, onde na verdade não havia nenhuma acusação, quer dizer, eles perguntavam o que eu queria dizer com a peça, com Roda Viva, etc e tal, e o que eu estava fazendo na passeata dos 100 mil. Imagina, passeata dos 100 mil, era um dos 100 mil. Ainda dizia assim, ao lado daquele preto sujo, esse general Assunção falou isso, que era Gilberto Gil. A Roda Viva eu dizia que não tinha nada, etc e tal. E aí uma hora o sujeito perguntou, mas você acha que não tem nada? Um sujeito fantasiado de soldado sentar-se no capacete como se fosse um pinico e defecar? Aí eu fiquei branco porque eu fiquei pensando comigo, o José Celso exagerou, porque a peça ia sendo modificada, né? Essa cena não existia no começo, mas também não podia dizer, não tem nada com isso.
Eu fiquei meio assim. Depois eu fui saber que essa cena não era no Roda Viva, era numa peça no mesmo teatro, Ruth Cobargo, uma outra sala onde havia uma feira de Paulista Opinião, onde havia essa cena numa outra peça. Aí, no fim das contas, esse general me liberou, me apresentou um coronel chamado Coronel Átila, me deu o telefone do Coronel Átila, botou em contato com ele e disse que se eu precisasse sair do Rio, eu teria que entrar em contato com o Coronel Átila. E eu tinha programado para começo de janeiro uma apresentação no Midem, que é um festival que existe em Cannes, e em seguida uma viagem para a Itália, onde ia sair o meu disco brasileiro, mas com as letras em italiano. O primeiro LP com a banda e tal, porque a banda tinha feito um sucesso na Itália, uma gravação da Mina. Então eu pedi licença ao Coronel Átila para essa viagem e embarquei, dia 2 de janeiro. A minha mulher, a Marieta, na época estava grávida da Silvinha, que é a minha primeira filha. Então a gente foi para cumprir o que tinha que fazer no Idem, na Itália, e para voltar, sei lá, 15 dias depois. Só que chegando lá, a gente foi tendo notícia do que estava acontecendo aqui. A situação foi ficando mais perigosa, né? Foi quando o Caetano e Gil foram presos no Réveillon. Mas eu não soube disso já em Cannes. Eu lembro do Guilherme Araújo me falar da prisão do Caetano e do Gil. Para o Gil, aliás, eu mandei um recado quando eu saí do quartel, porque tinham falado do Gil. Tinha falado do Caetano, não tinha falado muito do Gil e do Vandré. O Vandré não precisava dar recado nenhum, porque ele já estava fugido por causa da música dele, do Caminhando e Cantando. E aí eu fui ficando, né? Na Itália chegou uma época que não podia, já não dava com a barriga para a Marieta voltar, a gente tinha ficado, estava num hotel lá. O Vinícius foi para Roma também. Aí eu aluguei o apartamento em Roma e o Vinícius foi até padrinho da Silvinha, que nasceu em fim de março. No show Opinião, eu li uma carta que eu fiz para meu pai. Perdão, pai, por ter fugido de casa. Mas também não tinha outro jeito, pai. Em Pedreiras, não dava para mim viver feliz. Meus amigos que terminaram o 5º ano foram todos para a Marinha. Eu só tinha um 3º ano, pai. E não deu para ir. Por isso eu vim embora, fugi. Estou em Fortaleza, pai. Sou ajudante de caminhão. Ganho R$200 por mês. Vou para o sul. Quem sabe dá sorte. Quem sabe eu tenho sorte. Eu sei fazer verso, pai. Posso até, talvez, quem sabe, ajudar a criar meus irmãos. Dê lembrança a tia Águida, a tia Palmeira, Lepinha, de Ouro, João Pistão. Deus ajudando. Breve a gente se vê. E eu cantava na Opinião também. Pisa na flor, pisa. O convite veio do Teatro Opinião para substituir Nara Leão. O convite chegou loucamente, eu vou te contar. Não sei se você sabe de verdade como foi que aconteceu. Sabe mesmo não, Baixo? Você não manda contar a história à toa. Não. Olha, vou te contar. Eu estava na 2ª época de matemática, para variar. Aí, meu pai e minha mãe disseram, olha, você vai para Santo Amaro estudar com sua irmã. Minha irmã é professora, a professora Maria Isabel, poeta maravilhosa. E você vai estudar com ela porque você de novo, entendeu? Errou e vai ficar lá. Então, o verão vai ser em Santo Amaro. Para um adolescente em Salvador foi duro. Eu fui para Santo Amaro. E eu cheguei assim por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã na casa de minha irmã. E liguei a vitrola, fiquei ouvindo Aracia, ouvi 1000 vezes. Nosso amor que eu não me esqueço. Ouvi. Enquanto minha irmã fazia uma coisa, o telefone tocou, eu atendi. Queria falar com a Betânia, falei, sou eu. Sim, é o seguinte, Betânia, aqui é Nilda Spencer. E eu conhecia Nilda Spencer, diretora da Escola de Teatro da Bahia, atriz da Escola de Teatro da Bahia. Falei, tá legal. Pá, desliguei. Alô, Betânia, por favor, é a Nilda. Nilda, preciso falar com você. Está bom, Nilda?
Depois eu digo o lugar onde você deve ir. Desliguei. Aí tocou e disse, Mabel, eu não vou atender mais. Por favor, atende. Mabel atendeu, disse, o que é? O que é que está acontecendo? Betânia está aqui, vai estudar e tal. E Nilda explicou para Mabel o que era. Aí disse, deixa eu falar com a Betânia. A Betânia me conhece. Realmente eu conhecia a Nilda, mas não tinha intimidade, muito menos. E a Nilda me disse assim, não, Betânia, é verdade. Você, o Teatro Opinião, o Vianinha está ligando, quer que você vá para o Rio de Janeiro amanhã de manhã, para você substituir a Nara fazendo o show Opinião. Falei, Nilda, isso é louco. Caetano nem está aqui. Caetano tinha saído, Caetano não ficou reprovado, então ele tinha ido para de férias numa fazenda de um amigo dele, perto de Santo Amaro. Já tinha ido há uns 5 dias, 8 dias, sei lá. Então eu estava sem contato. Caetano nem está aqui. Minha vida era toda ligada a Caetano, entendeu? Principalmente o que eu fazia de arte, de música, tudo tinha a ver com ele. Eu não sabia nada sem ele. Falei, nem Caetano está aqui, não dá para eu ir. Eu estou fazendo a segunda época, não posso sair, não. Ela disse, Betânia, eu vou falar com o seu Zezinho, com a dona Canoa, eu vou voltar a te ligar e tal. Desligou, eu fiquei assim, disse, eu ir para o Rio de Janeiro? Fiquei pensando, daí a meia hora, 1 hora, chega o Caetano, em Santo Amaro. Eu digo, Caetano, o que você vai fazer aqui? Ele falou, eu não sei, eu tinha que vir para aqui. Eu sabia que você estava aqui, eu vim. Eu disse, Caetano, aconteceu isso. Ele falou, vamos agora para Salvador. Que loucura, vamos embora, vai ser ótimo. Porque nós já tínhamos conhecido as canções do show Opinião, porque Nara havia passado em turnê, fazendo outro, além do Teatro Opinião, ela fazia umas viagens para o Nordeste, onde ela esteve nos nossos ensaios, ouvindo algumas canções nossas, e mostrou. E nós ficamos apaixonados com Acender as Velas, já é tradição, do Zequete. E ela mostrou algumas outras coisas do show, nós ficamos apaixonados. O Caetano falou, é aquele show que é Nara, não sei o que lá, e viemos. Aí meu pai conversou com Nilda, conversou com o teatro aqui, minha mãe, e aí eu vim no outro dia de manhã com o Caetano. Cheguei no Rio de Janeiro às 11 horas da manhã, ninguém tinha acordado, eu liguei do aeroporto, todo mundo dormia, Vianinha, Tereza Aragão, não conseguia falar com ninguém, fiquei apavorada, Caetano e eu. Aí nós tínhamos um dinheiro, que meu pai e meus irmãos juntaram, nós pegamos um táxi, viemos para o Teatro Opinião, tínhamos o endereço, ficamos lá esperando aí, 1 hora da tarde as pessoas chegaram e conversaram comigo, não, você vai fazer o show, tal, eu digo, tá. Aí aconteceu. Augusto Boal. Eu dei uma bronca, que ele levou 1 semana sem falar comigo. Eu subia e descia a escada, me mostrava as músicas, me ensinava as músicas, ele não falava comigo nunca. Aí um dia eu disse, moço, o senhor não é o diretor? Ele falou, sou. Eu digo, o senhor não vai falar comigo, me conhecer, pelo menos? Aí ele morreu de rir, falou assim, agora, e me chamou. Mas acontece que ele estava dirigindo a Susaninha de Moraes, que fez uma substituição enquanto eu aprendia o show. Mas eu achei, sinceramente, nós tínhamos certeza que eu ia voltar para a minha prova de matemática. Eu achei que eu ia fazer 4 ou 5 dias enquanto Nara recuperava a voz, que ela tinha passado por um resfriado, estava meio rouca. Aí quando eu vi a Suzana fazendo 1 semana para me preparar, eu digo, Caetano, é muito tempo. Aí eles conversaram com o Caetano, disseram que realmente era uma coisa maior, queriam que eu fizesse a partir dali o espetáculo. Então eu voltei, eu digo, eu tenho que voltar para explicar para minha família o que é. Nós voltamos a Salvador para explicar a meu pai e minha mãe, que não eram 4, 5 dias, né? Para os meus amores, para os meus amigos, para a cidade, para tudo. Aí meu pai deixou eu vir. A música desse espetáculo, assim, a grande coisa foi a música do João do Vale, o Carcará. Glória, que tinha uma abertura. Adeus, Senhor, nas alturas, e viva eu de amarguras. Não lembro direito. Quer dizer, não lembro direito. Sei toda na minha cabeça, mas cantar assim, isso é uma coisa de palco, é uma coisa muito forte. Eu não sei fazer pequenininho. Nas terras do meu Senhor, Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará. Eu tenho uma alegria quando eu canto isso, sempre. Sabe o que é? Me parece que eu vingo o sertão quando eu canto isso. Em 1964, a música Opinião de minha autoria transformou-se em símbolo canção
depois de um movimento de resistência e oposição, de expressivas falanges da cultura e das artes brasileiras, tornando-se até mesmo o nome de um teatro, até bem pouco tempo, na ativa, liderados por Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes, Tereza Aragão, Ferreira Goulart, Armando Costa e João das Neves. Esse carregou a cruz pesada desse teatro até bem pouco tempo nas costas, que infelizmente acabou virando um supermercado. É menos um espaço para quem quer fazer teatro e ainda para quem canta música popular brasileira. Eu trabalhei ao lado de Nara Leão e João do Vale. Quem nos dirigiu foi o grande teatrólogo Augusto Boal. Eu fazia um papel de um favelado. O João do Vale, um nordestino das Caatingas do Maranhão, e a Nara, uma garotinha da alta sociedade carioca, estudante da PUC. Eu me lembro que no texto ela dizia que iria procurar um psicanalista. Sabe, a turma ficou meio invocado com ela. Mas a Nara conheceu, na Bahia, uma cantora chamada Maria Bethânia. Então, o Duvaldo Viana Filho, Vianinha, falou para mim: Zequete, a Nara vai se afastar do show, do espetáculo, porque ela está com problema, sabe, de voz e tal. Então, a gente está com vontade de colocar no lugar da Nara a Maria Bethânia, porque a Nara, de passagem pela Bahia, conheceu essa moça lá, que pediu a Nara que a décima oportunidade, arrumasse uma oportunidade no Rio de Janeiro para ela, já que na Bahia, na época, só existia só o Teatro Castro Alves. Enquanto aguardávamos a chegada da Bethânia, quem substituiu a Nara foi a filha do poetinha Vinícius de Moraes, Suzana de Moraes, por 30 dias só. Mas ainda o Vianinha falou para mim: Zequete, mas a Nara conheceu essa moça, a Maria Bethânia, e a Nara me disse que ela tem um cabelão, que ela tem o nariz muito afilado, muito fino, um pouquinho nariguda, sabe, tem as pernas finas. Aí eu falei para o Vianinha, se ela canta bem, se ela tem voz, sabe, se ela é afinada, pode trazer, que não há nenhum problema, principalmente da minha parte, que o show foi baseado em mim, na minha vida e na minha música Opinião. Que eu poderia ter dito assim: não, mas tem tanta cantora em São Paulo, que é tão pertinho, aqui no Rio de Janeiro tem tanta cantora que precisa de uma oportunidade. Mas eu disse: não, se ela canta bem, pode trazer, que não há problema. Então, eu também fui um descobridor, um incentivador da Maria Bethânia. Daí, depois de um mês depois, chegava da Bahia a Maria das Graças, hoje a famosa Gal Costa, e o Caetano Veloso. E eles bateram muitas palmas para a gente nos ensaios da Bethânia com a gente. Em 75, Paulo Pontes remontou o show Opinião. O Vianinha já havia falecido, infelizmente, e quem nos dirigiu foi a grande Bibi Ferreira. E dessa vez eu trabalhei ao lado da grande cantora Marília Medalha, uma excelente cantora, e João do Vale, sempre ao meu lado. E os grandes sucessos da Opinião eu vou mostrar para vocês agora. Mi menor. Não, Fá menor. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim, quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.
musiquei A Mais Valia Vai Acabar, com Oduvaldo Viana Filho, dirigida pelo Chico de Assis. Ali foi a minha época de politização. Ali realmente eu era um rapaz de classe média burguês e passei a ser um homem integrado, né, na política, na cultura do Brasil. A Mais Valia, claro, A Mais Valia Vai Acabar, seu Edgardo Vianinha. Tinha um personagem que dizia, olha, é o seguinte, a gente não tem nada a perder mesmo. A única coisa que eu tenho para fazer nesse mundo é morrer. Porque eu morrendo, olha, eu vou dar trabalho para o vigário, vou dar trabalho para o agente funerário, vou dar trabalho para o coveiro, para o carpinteiro. Então a única coisa que me resta nesse mundo era um pobretão, né, que ele canta, né? Já que não há o que fazer, se não há onde trabalhar, se meu braço tem de parar, o melhor, mais bonito é morrer. Fotografia no jornal, isso é que é. Discussão no Congresso Nacional, sensacional. Muita gente morre, é anormal. Será que a vida faz mal? O melhor, mais bonito é morrer. Mais ou menos por aí. Com Vianinha. E aí depois não parei mais. Comecei a fazer música, Testamento do Cangaceiro. Testamento do Cangaceiro, da obra de Chico de Assis, dirigida pelo Zé Renato. Eu fui chamado para São Paulo para ser diretor musical do Teatro de Arena. Aí eu fiz música para tudo. Fiz música para o Testamento do Cangaceiro, fiz música para As Almas Mortas de Gogol, dirigida por Flávio Rangel, né, com aquele elenco todo, né? Guarnieri, Cleide Diácones, Juca de Oliveira, aquele pessoal todo do TBC de São Paulo. Depois nós começamos a faturar um negócio chamado Americano em Brasília. Era uma história que era quase uma colcha de retalhos, né? Foi bolada entre eu, o Chico de Assis, o Nelson Lins de Barros. Uma vez nós estávamos reunidos numa festa na casa do Nelson, lá em Ipanema, e então tinha um monte de gente, e as pessoas conversando com você, já vê como era a criatividade daquele tempo de CPC, daquelas coisas. E a gente falou, escuta, a gente podia fazer um musical para apresentar para essa gente. Então vamos, deixamos as pessoas na sala tomando Coca-Cola, tomando uísque, tomando... Fomos lá para o quarto, sentamos lá dentro 1 hora e compusemos um musical e voltamos com ele pronto para a sala e mostramos para as pessoas. Quer dizer, a criatividade era assim, né? Você abria a torneira e saía tudo, né? É claro que havia, como era uma colcha de retalhos, nesse musical participava, tinha Maria Ninguém, tinha outras coisas, né? Tinha outras músicas, mas tinha de cara... Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Mas um dia o gigante despertou, deixou de ser gigante adormecido, e dele um anão se levantou. Era um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Essa fazia parte do Americano em Brasília, né? E se for cantar aqui, nós vamos levar, tem que ser 3 programas, porque ela leva meia hora, né? E mais alguma coisa? Hein? Filmes. Coro de Gato, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Ishma. Esse pessoal, quando a gente fundou o CPC, o Centro Popular de Cultura no Rio, que foi uma ideia do Vianinha, esse CPC tinha uma raiz de cultura muito forte, né? O CPC, o Centro Popular de Cultura, era uma entidade que pretendia... Era uma entidade política, claro, né? Todo mundo era do PC ali, Ferreira Goulart, Vianinha, Ilon Ishma, eu, todo mundo era integrado na política brasileira. Mas sobretudo, era cultural, né? Aquela ideia do Vianinha era uma ideia muito bonita, de levar a cultura da classe média para o povo, trazer a cultura do povo para a classe média. Foi ali que eu descobri o Cartola, né? Os Cavaquinhos, Zequete, que esse pessoal estava fadado à ignomínia, né? E pela primeira vez que esse pessoal começou a aparecer dentro da cultura brasileira foi no CPC. Foi a primeira vez que apareceu o Quarteto em Si, que eu batizei também de Quarteto em Si, e foi a primeira vez que o Trio Tamba também se apresentou. Foi tudo no CPC, né? Então a gente fazia um espetáculo de rua, espetáculo em cima de caminhão, era univolante, porque o CPC pertencia à União Nacional dos Estudantes do Rio de Janeiro. Então era um negócio muito criativo mesmo, né? As pessoas viviam criando, feito louco. E Leon Ishma era o chefe do departamento de cinema e, num determinado momento, eles resolveram fazer um apanhado de filmes chamado 5 Vezes Favela. Então eles pegaram como base um filme de Joaquim Pedro de Andrade, que era o Coro de Gato, era o primeiro filme do grupo de 5 Vezes. Depois tinha outros filmes do Cacá Diegues, de outros mais, do Leon também, do Leon Ishma. E aí essa música, o Coro de Gato,
A primeira música que tinha lá para começar era Quem Quiser Encontrar Amor, minha do Vandré, né? Era o tema musical do Coro de Gato, né? Era um curta-metragem do Joaquim, que ganhou prêmios em Sesc Levante, Albert House, ganhou prêmio pelo mundo afora, né? E o tema um dos temas do Coro de Gato era exatamente isso, que não tinha diálogo o filme, só tinha música. E lá ia, quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que chorar. E quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor assim não é amor, é sonho, é ilusão, pedindo tantas coisas que não são do coração. E quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que chorar.